pessoal, tudo bem? Uma saudação toda especial para você que está nos acompanhando aqui no LAC Cursos ao longo deste curso preparatório para a Polícia Militar de Pernambuco. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, um dos movimentos liberais ocorridos durante o contexto do século XIX. Para ser mais preciso, mais exato, é no período do primeiro reinado, ou seja, do reinado de Dom Pedro I. A gente vai tratar na aula de hoje sobre a chamada Confederação do Equador, um movimento importantíssimo que aconteceu em Pernambuco e acabou tendo também a adesão de algumas províncias nordestinas. A Confederação do Equador, pessoal, aconteceu durante o ano de 1824. Mas antes da gente tratar especificamente sobre a Confederação do Equador, vamos fazer uma abordagem dos aspectos antecedentes ao início desse referido movimento liberal. Muito bem, os antecedentes principais que a gente tinha. Primeiro, crise econômica em Pernambuco, ano de 1823, o ano que antecede a Confederação do Equador, onde se verificava queda das exportações agrícolas e redução dos lucros da produção de açúcar. Nesse contexto histórico, atividades econômicas principais em Pernambuco eram mais especificamente a agricultura de exportação, com destaque para as produções de açúcar e de algodão. Uma série de fatores vai fazer com que essa produção tenha um declínio, e isso faz com que diminua a quantidade de açúcar e de algodão exportado, fazendo com que a província de Pernambuco enfrente sérios problemas econômicos. Por sua vez, também nesse período nós temos uma elevada insatisfação social. Qual é o fator básico que vai gerar essa insatisfação da sociedade pernambucana como um todo? Pessoal, a elevada carga tributária cobrada pelo governo central, ou seja, pelo governo da monarquia brasileira, recém-implantada, o governo do imperador Dom Pedro I, e os pesados impostos também cobrados na província de Pernambuco pelas autoridades provinciais. Isso, associado à pobreza de boa parte da população, leva a uma grande insatisfação dessa sociedade. Insatisfeita com os elevados impostos, insatisfeita com a carestia, com a falta de emprego, a falta de boas condições de vida e de trabalho. E para completar o quadro, pessoal, a gente tem a divulgação de ideais liberais e republicanos que começam a circular na província de Pernambuco. O liberalismo da franco-maçonaria, a maçonaria presente em Pernambuco, começa a discutir esses ideais liberais e republicanos vindos da Europa. Ideais vindos da Europa começam a ser discutidos lá em Pernambuco, associado a uma grande insatisfação política com o imperador Dom Pedro. Essa insatisfação, pessoal, é advinda principalmente da imposição da Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela foi outorgada, pessoal. O que significa isso? Significa que ela foi imposta. Essa Constituição estabeleceu 4 poderes. O principal deles era o poder moderador, que era de exercício exclusivo
do imperador Dom Pedro I. Então, claro que isso gera uma grande insatisfação por parte da sociedade brasileira. E em Pernambuco, essa insatisfação vai chegar ao ápice, gerando esse movimento de rebeldia, um movimento contrário ao autoritarismo de Dom Pedro I. Então vamos lá. Pessoal, denomina-se então Confederação do Equador. Confederação do Equador foi um movimento lusófobo, separatista, urbano, republicano e popular. Atenção para as características principais da Confederação do Equador. Foi um movimento lusófobo, ou seja, alimentado por um sentimento anti-lusitano, pessoal. Mesmo com a independência do Brasil, ocorrida em 1822, os portugueses residentes no Brasil continuam tendo uma série de privilégios. Não se esqueça, por exemplo, que o imperador do Brasil, quem é o imperador? O imperador era Dom Pedro I. Quem era Dom Pedro I? Ele era filho do rei de Portugal, Dom João VI. Logo, ele era português. O primeiro imperador do Brasil não era brasileiro, era português. E é evidente que ele vai apoiar os seus patrícios, lusitanos. Permanecem no Brasil muitos portugueses influentes, a maior parte deles ligada ao setor de comércio. E esses portugueses continuavam tendo uma série de privilégios aqui no Brasil, o que causava a insatisfação dos brasileiros. Por isso que a Confederação do Equador, foi basicamente um movimento lusófobo. É um movimento separatista também, pessoal, pois o objetivo era instalar uma república independente do restante do Brasil nessa região. Por que chama Confederação do Equador? Porque o objetivo era formar um novo país nessa porção do território brasileiro, próxima da linha imaginária do Equador. Não é? Todos conhecem a linha imaginária do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Show de bola? Todo mundo sabe. O Equador é uma linha imaginária. Ninguém vê, mas todo mundo sabe que existe, né? Mais ou menos parecido com um chifre, né, pessoal? Ninguém vê, mas todo mundo sabe que existe. Assim é a linha imaginária do Equador, que divide o globo em dois hemisférios, duas porções, norte e sul. Então seria a Confederação do Equador, porque está próxima da linha imaginária do Equador. E seria uma nova república formada a partir de Pernambuco. Um movimento que também tem característica urbana, republicana, o governo adotado seria a da República e teve ampla participação das camadas populares. Este movimento, pessoal, começa em Pernambuco, mas consegue a adesão de várias províncias do Nordeste do Brasil. Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba vão aderir, vão apoiar a Confederação do Equador nessa luta contra a centralização política imperial, contra os abusos, as arbitrariedades, as imposições do imperador Dom Pedro I, que o cara impôs uma constituição goela abaixo da nação, ele impôs o poder moderador, que era de usufruto exclusivo dele próprio. Isso gera insatisfação. O ápice dessa insatisfação? Confederação do Equador, movimento que defendia o princípio do federalismo, minha gente. Vamos aqui para as causas principais, atenção, você precisa das causas, as causas que levaram setores
da sociedade pernambucana a realizarem a Confederação do Equador. Aí está para você. Primeiro fator aqui, moçada, autoritarismo de Dom Pedro. Dom Pedro I acabou se mostrando um imperador bastante autoritário. Ora, ele fechou a Assembleia Constituinte em 1823. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque a Assembleia Constituinte queria aprovar um projeto de Constituição que limitasse os poderes do imperador. Por essa razão, ele destituiu os membros da Assembleia Constituinte, reuniu um grupo seleto de seu Conselho de Estado e aprovou em 25 de março de 1824 aquela que se tornou a primeira Constituição brasileira. A Constituição de 1824, que, como eu disse antes, foi outorgada, foi imposta, enfiada goela abaixo da nação. E essa Constituição de 1824 estabelecia 4 poderes, pessoal: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador estava acima dos demais poderes. Este poder moderador, o nome já diz, era para moderar, era para controlar os demais poderes, as demais esferas de poder. Portanto, podemos dizer que Dom Pedro acabou se tornando bastante impopular por conta desse seu autoritarismo. Aí está o nosso bom e velho Dom Pedro I, que foi nosso imperador. Aliás, é o nosso primeiro imperador, que consolidou a independência política do Brasil e que impôs a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Outros fatores que você também deve elencar como causas importantes para a deflagração da Confederação do Equador: pobreza generalizada existente lá na província de Pernambuco, por conta da crise econômica, da queda da exportação de açúcar, de algodão, por causa da caristia, por causa da elevada tributação cobrada em Pernambuco. São causas fundamentais que vão levar à eclosão da Confederação Pernambucana, aliás, da Confederação do Equador de 1824. Lideranças principais: Paz de Andrade, Cipriano Barata e o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, o Frei Caneca. São as principais lideranças do movimento. Já até apareceu aqui na sua tela o Frei Caneca, um dos mais importantes líderes, um dos mentores intelectuais da Confederação do Equador. Aqui estão as principais características do movimento. É um movimento de oposição a essa excessiva centralização monárquica e ao autoritarismo do imperador Dom Pedro I. Fator principal aqui, pessoal, da deflagração desse movimento foi a imposição da nossa primeira Carta Magna, que foi a Constituição de 1824, que foi imposta, foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. A proclamação da Confederação do Equador aconteceu em 2 de julho de 1824. Portanto, pessoal, poucos meses depois da aprovação da Constituição de 1824, que foi outorgada em 25 de março de 1824, ocorreu a proclamação da Confederação do Equador em 2 de julho do mesmo ano, pessoal. Olha aí as lideranças do movimento, mais uma vez para você: Manuel Carvalho Paz de Andrade, o nosso bom e velho maçom Cipriano Barata, Frei Caneca, participação efetiva aqui
na Confederação do Equador. E atenção, hein, pessoal, um dos principais órgãos de divulgação dos ideais desses revolucionários pernambucanos era o jornal Tifes Pernambucano. Este jornal pertencia ao Frei Caneca. Frei Caneca, que a propósito já havia participado de um movimento importante ocorrido em Pernambuco, que foi em 1817, tá lembrado que a gente estudou? Foi a Revolução Pernambucana de 1817. Você está vendo que Pernambuco foi uma província bastante rebelde. Por diversos momentos teve participação efetiva na história nacional. O Frei Caneca havia participado da Revolução Pernambucana de 1817, que foi um movimento emancipacionista que chegou a tomar o poder por 72 dias, aproximadamente. O Frei Caneca, inclusive, foi preso e foi mandado para a Bahia. De lá ele retorna, vai abrir esse jornal, o Tifes Pernambucano, um jornal liberal, que vai fazer críticas ao imperador Dom Pedro e vai ser o principal órgão de divulgação das ideias da Confederação do Equador, para procurar o apoio da população, o apoio popular a esse movimento liberal. Tá aqui, pessoal, o que eu falei para vocês. Teve uma ampla participação popular na Confederação do Equador, 1824, em Pernambuco. Os revolucionários pernambucanos, aqui em 1824, o pessoal que estava participando da Confederação do Equador, chegou a tomar o poder. E quando tomou o poder, formou um governo provisório e adotou algumas medidas, como, por exemplo, a formação de uma Assembleia Constituinte para elaborar um projeto constitucional. Inclusive, foi aprovada uma Constituição inspirada na Constituição colombiana, que era considerada uma das mais liberais da época. Então, a inspiração na Constituição da Colômbia. Esse projeto constitucional que foi aprovado em 1824 pelo governo provisório e pela Assembleia Constituinte que se formou em Pernambuco, era inspirada na Constituição colombiana, considerada uma das mais liberais da época. Havia, inclusive, a proposta de extinção do tráfico negreiro. Já essa época, 1824, havia a proposta de acabar com o tráfico de escravos para Pernambuco. O governo provisório organizou as forças populares. Qual que era a função dessa organização, deste exército popular pela Confederação do Equador? Gente, o objetivo era defender o governo provisório, defender a Confederação do Equador, porque claro que aconteceu a repressão do governo imperial. Dom Pedro I, evidentemente, que não aceitou Pernambuco se separar do restante do Brasil, então ele vai enviar uma vigorosa repressão militar à Confederação do Equador. Observa no mapa aqui, pessoal. Acontece a Confederação do Equador, Pernambuco vai ter a adesão de outras províncias do Nordeste, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, por exemplo, que vão aderir ao movimento. Então, o que vai acontecer? Lá no Rio de Janeiro, a então capital do Império, o que vai acontecer? Dom Pedro I vai ordenar a repressão à Confederação do Equador. Ele vai enviar, então, uma força terrestre, liderada por Francisco de Lima e Silva, que vem a ser pai do futuro Duque de Caxias. A força militar terrestre vai ser liderada por Francisco de Lima e Silva. E uma força marítima também, pessoal, que vai ser enviada do Rio de Janeiro para Pernambuco, comandada pelo Lord Thomas Cochrane.
que era um mercenário inglês que vai ser pago pelo imperador Dom Pedro I para acabar com a Confederação do Equador. Veja como foi a represália do governo imperial em relação à Confederação do Equador. O governo, pessoal, o governo buscava a todo custo evitar a fragmentação do território. Perfeito? Quando foi proclamada a Confederação do Equador, em 2 de julho de 1824, é lógico que o governo central, no Rio de Janeiro, não vai aceitar que Pernambuco se separe do resto do Brasil e vai enviar forças militares para acabar com tal movimento. Então, há o envio de uma expedição com 5 navios, liderada pelo mercenário inglês, o Lord Cochrane. Vai ser feito o combate aos rebeldes. Uma força terrestre era liderada pelo brigadeiro Lima e Silva. Há uma grande participação de mercenários ingleses. Dom Pedro I vai recrutar mercenários ingleses para reprimir violentamente, exemplarmente, a Confederação do Equador. Pessoal, a Inglaterra vai emprestar dinheiro para o Brasil, para Dom Pedro, financiar a repressão militar à Confederação do Equador, que teve uma fácil vitória das forças imperiais e uma severa repressão aos envolvidos na Confederação do Equador. Inclusive, este que aparece na tela, o Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, foi fuzilado. Foi executado a mando de Dom Pedro I. Na tela aqui a imagem do julgamento do Frei Caneca. Frei Caneca foi preso, julgado e condenado por crime de lesa majestade. Ele acaba sendo condenado a enforcamento, mas na ausência de um carrasco para enforcá-lo, ele acaba sendo, como vemos na imagem, executado. Ele é fuzilado. Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, um dos mais importantes líderes da Confederação do Equador. Show de bola, pessoal? Vamos então agora fixar esse conteúdo fazendo uma questão elaborada pela nossa banca examinadora da Polícia Militar, desse concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Vamos ver o que a banca, o PNET, fala sobre a Confederação do Equador. As alternativas abaixo, relacionadas à Confederação do Equador, estão corretas, exceto uma. Assinale-a. Então aqui, pessoal, serão mostradas para nós várias alternativas relativas à Confederação do Equador, e elas estão corretas, com exceção de uma. Então a gente vai procurar a afirmação incorreta. Vejamos então aqui, ó. Primeira afirmação diz: os rebeldes pernambucanos procuraram apoio de outras províncias e conseguiram adesão quase imediata da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Verdadeiro ou falso? Verdade. Essa afirmação está correta, pessoal. Afirmação certa. Letra B. A Confederação tinha como modelo a Constituição da Colômbia. E aí? Essa afirmação está correta ou incorreta? Está correta. Uma afirmação verdadeira. Letra C. A intenção era criar um governo republicano e federativo, em que o poder legislativo fosse soberano. Mais uma afirmação verdadeira sobre a nossa Confederação do Equador. Letra D diz que todos os líderes do movimento foram condenados à morte, com exceção do Frei Caneca. Pessoal, nem todos os líderes foram condenados à morte. Frei Caneca é um dos que foram condenados à morte, foi fuzilado. Então essa afirmação é inverídica, é incorreta.
E a letra E diz que a Inglaterra foi o país que mais contribuiu com recursos financeiros e militares para reprimir a Confederação. Verdade, como nós vimos, a Inglaterra financiou a repressão militar ao movimento da Confederação do Equador, inclusive Lord Thomas Cochrane era um mercenário inglês que atuou na repressão imperial a esse movimento liberal que foi a Confederação do Equador. A alternativa incorreta, que é a que nós estávamos procurando, letra D de Dinamarca. Legal, pessoal? Show de bola? Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!